gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam, no número 52. Olha como nós já avançamos. Estou muito feliz porque vocês estão aqui conosco até agora. Eu, Cleide Vilela, junto com Andressa Anes, Olá, gente bonita. e o nosso convidado especial, que tem uma profissão muito curiosa no universo masculino, que é o design de sobrancelha, Marcelo Souza. Seja bem-vindo. Olá, gente bonita! Que prazer estar aqui nessa mesa tão almejada. Marcelo, eu quero que você conte para a gente, para quem está em casa, como você chegou nesse caminho do design de sobrancelha. Foi um caminho fantástico, né? Eu, formado como técnico de enfermagem, já naquela coisa de trabalhar 12 por 36, a gente tentando acrescentar alguma coisa, e comecei a trabalhar numa empresa, que essa empresa veio de biocosméticos, né? Onde eu aprendi bastante, e a cada vez que a gente aprendia um produto novo, aprendia também uma técnica. E essa técnica foi onde eu me envolvi com a estética. Comecei a estudar estética. Depois disso, entrei na parte de barbearia. E nessa parte de barbearia aconteceu algo extraordinário, né? Eu nunca contava que alguém fosse passar perguntando se fazia sobrancelha. Porque a minha ideia era cortar cabelo, Sim. né? Com a minha esposa também, ela é da parte de cabeleireira também, né? E aí eu falei assim, bom, eu vou trabalhar com você. E comecei a estudar, nisso passou, eu cortando o cabelo, passou duas jovens perguntando assim, faz sobrancelha? Aí eu, não. E na mesma semana, passaram também mais duas pessoas. Aí eu vi assim, né, o dinheiro assim, ó. Tchau. Falei, ah, não, isso não é minha cara, não. Aí você já falou assim, hoje a agenda tá cheia. E aí eu falei, não, eu vou me aprimorar. Nessa época, minha esposa já fazia, né, sobrancelha junto com a atividade dela. E eu falei assim, você pode me ensinar? Não, você quer fazer sobrancelha? Falei, eu quero. E nisso, eu comecei a fazer, né, aí me aprimorei, fiz curso. E uma coisa notável que aconteceu, né, nesse período foi que, enquanto a coisa começou a ter um caminho bom, as pessoas começaram a me perceber, né, no local ali, um homem fazendo sobrancelhas, como é que é isso? E até que chegou uma oportunidade de eu, assim, foi um momento muito ímpar, né? Aham. Porque uma jovem, eu estava fazendo, a gente dividiu um salão, e aí eu fiz em Itapuã mesmo um espaço, e nesse espaço eu ouvi uma jovem chegando, dizendo assim, aonde é o ateliê das sobrancelhas? E aí minha esposa falou assim, não, aqui não tem ateliê das sobrancelhas. Não, mas é um homem que faz, é um homem, não é um esposo. E ela falou assim, não, é porque eu estava agora no salão fazendo unhas, e estavam comentando muito sobre o trabalho dele, e assim que eu terminei, eu peguei logo um mototáxi para poder vir, porque eu queria ser a primeira, porque todo mundo estava querendo vir. E foi nessa linha aí que a gente começou. Poxa, que bacana. Muito bom, muito bom. E assim, a nossa pergunta aqui, antes de trabalhar com sobrancelhas, né? Você contou o que você já fazia e essa virada de chave, né, na sua vida profissional. Foi a partir daí, como que aconteceu? Gente, foi fantástico, né? A minha trajetória como design, né, ela teve sim uma virada de chave, porque na saúde, né, aliás, né, parabéns aí os técnicos, né, os enfermeiros, né, esse povo lindo que eu amo muito. Sim, sim. Na verdade, é uma profissão que me abraçou, né? Se não fosse o que eu faço hoje, lá eu estaria. Sim. E nessa condição dessa virada de chave, foi que eu comecei a perceber que eu estava trabalhando muito. Então, na vida hospitalar, né, era 12 horas, 36 horas, 48 horas. E meu filho era pequeno na época, né? Eu falei assim, bom, eu vou precisar ver meu filho crescer. É. Né? E nessa ideia, eu já estava trabalhando paralelamente, né? Então, já estava ali com a minha parceria com a minha esposa, né, fazendo design. E nessa virada foi quando eu percebi que eu precisava ter qualidade de vida, né? E para mim foi um start muito grande, né? Poder viver isso. Colocar Hoje, como uma prioridade, nossa, né? foi, sem dúvida, tá? Hoje eu tenho qualidade de vida.
com muito respeito, né, à profissão, Com certeza. mas é diferente você fazer esse horário, né, e você viver uma estação melhor, né? Uhum. E assim, você, num universo tão feminino, que é o universo das sobrancelhas, dos cílios, você se deparou com algum preconceito? Já viveu isso alguma vez? Alguém de chegar para você e falar, isso não é coisa de homem, não, isso é coisa de mulher. Já aconteceu? Várias vezes, várias vezes. Como é um universo bem feminino, né? É muito certo de qualquer mulher chegar num estabelecimento e perguntar assim, quem é a menina que faz sobrancelha? Sim. A menina que faz cílios está aí? E na maioria das vezes, quando eu estava presente, né, eu digo em outros espaços, aí me apresentavam. O choque era nítido, sim, nítido, né? Mas você que faz, sim, sim, faz. E dali, na verdade, a gente começou a ganhar um pouco mais de credibilidade. Eu posso até entrar aqui no parênteses para dizer o seguinte: qualquer homem que entra na beleza feminina, o esforço dele é muito maior, né? Interessante isso. É muito maior, porque se é uma mulher, né, tratando de outra, o ambiente é favorável, né? Sim, Para sim. uma mulher, né? Não é a barbearia, é uma mulher. Então ela está entrando para buscar outra mulher para fazer ali o serviço. Mas é muita questão do costume, né? Sim, mas quando deparava comigo, Sim. aquilo dali exigia muito mais da minha performance com as mulheres, Aham. né? Porque é aquela coisa, né? Aquele ditado, a primeira impressão é que fica, né? E eu precisei causar muita boa impressão até hoje, né? Eu sou do Rio, né? Então eu tô aqui em Abra para beber, né? Tô há sempre 2 anos e um pouquinho aqui. E quando eu cheguei aqui, foi a mesma coisa, porque lá o pessoal já me conhecia, né? E quando eu cheguei aqui, a gente vive isso o tempo todo, né? O preconceito, e que a gente entende é o seguinte: a sua postura, a sua colocação é distinta. A forma como você leva a sério o seu trabalho, isso acaba fazendo com que outras pessoas sejam igual formiguinha, né? Sim. Levando a notícia a outras pessoas. Olha, vai lá, né? É homem, mas olha, é assim, né? Dá um Trabalho com resultado. excelência, né? Sim, E a excelência é um imã, ela sim. atrai Para todas as para profissões. todos. Cleide, eu posso dizer algo para você. Tudo que a gente faz com coração. Eu dei aula no Rio, né? Algumas vezes, e com as alunas e alunos, né? Eu disse o seguinte: se você não tivesse que trabalhar para ganhar o seu dinheiro, você faria isso por amor? Então é onde a gente identifica onde está o nosso coração, Com certeza. né? Se nosso coração está em fazer, não por dinheiro, mas pessoas, amar pessoas, né? Amar o que você faz, Com certeza. entregar um bom trabalho, né? Ser excelente no que você faz, você trazer com que aquela pessoa, ela não saia dali só desfrutando de um trabalho, mas ela precisa se olhar no espelho e não para você, né? Porque o que faz a pessoa voltar não é só o trabalho, mas é você. Porque se você desempenha um bom trabalho, mas você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de empatia, não resolve. E algo que, pelo menos assim, para mim, é de muito valor, é quem nos toca, né? Porque assim, eu já tive um personal, hoje eu treino no estúdio, mas eu já tive um personal que se tornou um irmão, né? Onde eu faço a minha unha, é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, porque além do trabalho, do que ela está me servindo, eu estou ali tendo contato com uma pessoa. Então, assim, tudo isso existe um valor, Sim. né? Então, a pessoa que faz sobrancelha, a pessoa que faz os cílios, assim, a gente escolhe, né? Qual profissional que vai cuidar da gente. E geralmente esses profissionais se tornam ali os terapeutas, psicólogos, Sim, confidentes, né? Quanta história você ouve ali. Olha, quantas pessoas na minha maca já se encontraram com o pai? Olha isso, glória a Deus. Né? É importante a gente associar aquilo que a gente tem por talento, né, dado por Deus, aquilo que é o propósito dele, Com né, certeza, de cada um de nós. com certeza. Então, eu digo o seguinte, né, que nenhuma das pessoas que se aproxima da gente se aproxima simplesmente porque ela gosta do que a gente faz, né? Mas eu entendo que as pessoas se aproximam porque primeiro Deus envia, depois porque ela nos escolhe.
Então, é muito mais profundo do que simplesmente você abrir uma porta para trabalhar. É muito mais profundo, né? Para você ter uma ideia, pelo tempo que a gente tem, a gente consegue identificar, por exemplo, temperamento através das sobrancelhas. E eu almejei muito poder falar isso, né, num momento como esse. Porque você não aprende em curso. Você aprende com sensibilidade, né? É exatamente, Andressa, o que você falou. Pô, Sim. né? Você saber que a pessoa está te permitindo tocar nela. Sim. Na verdade, toda a linha estética, ela precisava ter isso em mente, né? De que o certo e o coerente seria eu perguntar a cada cliente ou paciente da permissão de tocar nele, tocar nela. Então, as sobrancelhas, nesse período, me fez, pela sensibilidade, entender muita coisa, tá? Eu já tive muitas experiências nesse caso, por exemplo. Isso aconteceu até numa turma que eu estava dando aula, e eu falando sobre isso, a aluna falou assim, mas então, como que eu sou? E ela falou assim, você está vendo isso pelas sobrancelhas? Então, é algo fantástico. É algo fantástico. Mas é o conhecimento, né? Que você, além de quando gosta de pessoas, a gente consegue ir mais a fundo, né? Então, assim, é a identidade, é o primordial, é ali na base que nós vamos ali entendendo sobre o humano, né? Como sua família reagiu quando você contou que iria trabalhar como design de sobrancelha? Hoje, como eles veem sua trajetória? Então, eu não tive trabalho, né, em relação a isso. Graças a Deus, eu tenho uma esposa, né? Amo você. Nós fizemos no dia 2, 30 anos de casados, né? E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que toda vez que eu olho meu álbum de casamento, eu não consigo conter as lágrimas, né? Então, eu nunca tive trabalho de lidar com esse tipo de situação, porque há uma reciprocidade, né? Uma confiança. E a minha esposa, graças a Deus, ela é essa pessoa para mim, né? A pessoa que ela diz assim, olha, eu tô com você. Aconteça se acontecer. Sim. Agora você imagina alguém que ficou 17 anos no hospital trabalhando e de repente diz para ela assim, eu tô pensando em trabalhar com você. Só que tem muito mais nisso daí, né? Porque em meio ao hospital, as pessoas começaram a se tornar clientes. E olha que coisa interessante, né? A minha chefia, junto com os técnicos, amigos, falaram para mim assim, Marcelo, por que você não tenta algo lá fora? Você tem talento. Eu disse para eles, poxa, muito amigos que vocês são, querendo tirar o meu certo por um duvidoso. E eles falaram assim, não, você pode ir. Eu falei, não, mas eu vou esperar em Deus. A gente ora e Deus responde. Com certeza. E essa minha resposta foi através da minha esposa, né? Eu disse para ela isso, ela falou assim, o que você está sentindo? Eu estou sentindo paz. Ela não tem paz. Sim, tem. E aí ela falou assim, então se você está sentindo paz, é teu jeito que é você. E aí, por isso que eu disse, né? Eu não tive trabalho para agregar ou para fazer essa mudança, né? Porque é muito bom quando a gente tem apoio. E eu sempre tive algo comigo, né? Não tem nada que dê certo, no caso do casal, né? Se o outro não concordar, é melhor esperar. Importância. Sim, a concordância. É melhor esperar. Valioso. Sim, 2 é melhor do que 1. Com certeza. Né? E é um time, né? É um time, Não é um time. Isso sempre teve em casa. Falei dela, mas tive meus filhos também. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, eu faço em casa, né? A gente tem mais de fazer reunião de família. E aí... Tempo de mesa. Tempo de mesa, né? Aquela coisa do... E aí? O que você está achando? Qual é o pai que você acha que eu sou? Com certeza. E aí, esse novo empreendimento? Não, pai. Estamos juntos, né? Então, eu não tive esse tipo de problema. Nem assim, essa música.
A próxima pergunta você já respondeu, né? Que ele fala do apoio da família, da esposa. Então, vou para 6, tá? Tá. Você também tem um trabalho ligado a tratamento capilar. Eu, inclusive, vi, achei que interessante, porque minha mãe começou a ficar um pouquinho careca. Aí eu falei assim, nossa, que interessante. Como é que é esse trabalho que você faz? Que é tipo uma maquiagem, né? Sim, é. Eu entro nesse assunto com algo bem cômico, né? Porque as pessoas, os clientes chegam para mim e falam assim, então, você disse que isso é muito bom, sim, mas você já se olhou no espelho? É que eu não consigo fazer em mim mesmo. Entendi. Eu não consigo fazer em mim mesmo, mas olha, é um trabalho que ele antecede o implante, né? Se a pessoa tiver uma estação de fazer implante, obviamente, é a melhor opção. Mas se a pessoa não tiver nessa estação, né, de investir nessa técnica, a micropigmentação, Ai, ela, micropigmentação. ela vem ganhando aí, né, uma estrada muito boa, muito boa, porque hoje você tem, né, o que a gente chama de ritmo, né, na micropigmentação, a gente tem É ali, perfeito. nossa, E quanto tempo dura? então, Mais em média, quanto tempo? vamos colocar aí em média de uns 2 anos, porque depende muito do ambiente que a pessoa vive, né? Tem pessoas aí, eu conheço pessoas que têm 5 anos. Outros já passaram, bem relativo. Porque tem micro na boca. Já tem 3 anos. E ainda tem. Eu não tive contorno da boca. A sobrancelha já não tem muito. Mas ainda tem. E ela fala, ó, dura de 1 a 2 anos. E dura não. Aí a gente fala aquela frase da vovó antigamente, olha, dos carecas que elas gostam mais, elas querem mais, vai lá, faz uma... Sim. E a gente tem duas técnicas, né? Essa técnica é a técnica de densidade, que é o caso da sua mãe, minha mãe. sua mãe, né? A gente já fez esse trabalho antes, que é de densidade. É a pessoa que ela tem uma refação bem clássica de uma alopécia, né, inicial ali, e a gente faz um trabalho de densidade que é com a aplicação desse pigmento, dando a ideia de cabelo preenchido. Então não é um procedimento que vai fazer cabelo crescer, Sim, isso não. é um implante, Sim. mas é algo que mexe muito com a autoestima. Aham. Poxa, legal, agora ninguém está vendo. Então esse é um trabalho de densidade, e o trabalho também é com efeito raspado, né, que é assim maravilhoso também, né? Tanto para uma questão de saber, de conhecer, se identificar ali naquela necessidade, então você vai passar por esse procedimento, que é um procedimento de efeito careca, né, o efeito raspado, e de densidade. Então é um trabalho que vem muito bom, inclusive para quem tem cicatriz também, né, no couro cabeludo, Sim. né? Dá uma maquiada. Dá uma né? maquiada, né? Interessante. Para quem tem fortes indícios de pós-implante, né? Que aí tira ele da região matriz, né? Para poder implantar em outro lugar. Às vezes fica uma cicatriz, às vezes a pessoa ela não tem uma boa longevidade nesse resultado, e aí prefere recuar para a implementação. Muitas saídas, né? Muitas saídas. Tem alguma história marcante de cliente que saiu transformado ou transformada do seu atendimento que você gostaria de compartilhar? Sim. Pode ser várias, não, uma só. Várias, sim. Quando a gente fala de autoestima, eu me surpreendi muito quando começou a acontecer. Teve vários casos assim, mas, inclusive, eu quero destacar aqui uma que eu estava fazendo, eu tinha acabado de fazer as sobrancelhas dela, uma senhora, inclusive. E eu tenho o hábito, né, de fazer aquele suspense, né, para registro, aí pergunto, posso registrar? Pode. E aí eu fiz aquele suspense, né, perguntando para ela. A primeira vez que eu falei assim, eu vou fazer um ao vivo aqui. Mas ainda bem que eu não tenho de ideia. Não fiz ao vivo, porque quando eu mostrei o espelho para ela, ela começou a chorar torrencialmente. E ela dizia assim, eu amo a sua vida. Você devolveu minha autoestima. Aí chorando e dizendo, eu não tinha sobrancelhas. Olha o que você fez comigo. Olha o que você fez. Eu estava morta e agora estou viva. Olha isso.
E isso me marcou Detalhe, né? tanto, mas me marcou tanto. E a gente entende que, às vezes, as mínimas coisas para uns, para outros, é um estrelato, sabe? Isso que a gente sempre precisa estar atento ao outro. É uma coisinha mínima. E assim, né, pelo fato de a gente estar sempre fazendo, se torna algo um pouco mais automático, né? Não comum, mas automático. E Mas eu é aí fiquei que a gente volta pensando, pro Espírito Santo, né? E fala assim, não quero estar no automático. sim, Me ajuda. é. E eu sempre tive, sabe? As respostas que chegam, eu às vezes fico em casa olhando os vídeos. Aí bobo, né? Choro, porque eu vejo a satisfação, eu vejo ali a realidade, né? E sobretudo, né? Aquele que Deus coloca na gente. Sim. Deus, ele nunca vai dar nada pra gente se não for para abençoar alguém. E eu me sinto assim muito honrado, né? Por fazer o que eu faço, por essas histórias que, nossa, que eu tenho arquivos, né? Tantas pessoas que hoje, inclusive, as pessoas que eu cuido no Rio, né? Porque eu vim para cá, mas as pessoas me escolheram lá, então uma ou duas vezes que eu venho tô lá, inclusive hoje eu tô indo para lá. Aham. E eu vejo o quanto que as pessoas elas necessitam disso, né? De alguém que faça parte da história dela. É mais E do que elas a fazem parte da sobrancelha. minha história. Mas E assim, Marcelo, se alguém, as pessoas que estão nos assistindo, tiver interesse de procurar, como elas fazem para te encontrar? então, atualmente eu estou, né, em Bracuí, na Santa Rita. Se for por questão de WhatsApp, é 219-8446-6458. Pode também acessar o Instagram, que é Marcelo Souza Profissional. E lá você vai marcar a sua audiência. Você é um homem de fé. De que forma a sua fé influencia no seu trabalho? Influencia de várias formas, até porque a gente não consegue andar sem ela, né? O que pode dizer alguém se ela não ter algo que ela se sendo superior a ela pensa? Então, a minha vida hoje, eu posso dizer que eu não seria essa pessoa hoje se não fosse o uso da fé. Auxílio de fundamento, né? Você consegue perceber que toda essa mudança que houve ali foram as mãos de Deus mexendo ali, falando, olha, esse caminho não é mais ciência, é por aqui que é melhor. Sentiu isso? Desde eu tô aqui por isso. Eu vim para Angra por conta disso, tá? Eu vim para Angra por uma questão mesmo de fé. E imagina só você ter todo um aparato, no ambiente que você cresceu. As pessoas, elas te, é, elas me promoveram no lugar onde tudo começou. Então ali, quando eu decidi uma trajetória com a minha família a esse nível, quando eu vim para cá, tudo ficou lá. Então clientes ficaram lá, né? Toda a expectativa de todos os dias ficaram para lá. Quando eu vim para Angra, eu vim pela fé. Então a fé me trouxe aqui essa mesa. Bacana, e nós nos sentimos honrados, né? E Marcelo, olhando para frente, quais são os seus sonhos e objetivos dentro tanto do seu pilar profissional quanto da sua vida pessoal? Meu maior objetivo é continuar amando. Porque só por isso, para isso, a gente consegue ser resiliente em tudo, né? Se a gente não cultivar isso dentro de si, que vale? Vai. Tudo fica tão sem motivo, né? Tão superficial. Então, esse é o meu projeto para o futuro, né? Continuar assim. Aqui, com relação a mais profunda ideia de trabalho, eu tenho um sonho aqui em Angra, que é dar aula, né? Aham, Colocar isso aí para frente, aham. alcançar pessoas, alcançar famílias. Deixa eu registrar isso aqui, olha. Quando ele começar, ele falou, ó, ele começou lá no Elas Pergunta falando sobre o dele. E a minha vida pessoal, ela tem
ela agrega muito, né, a profissão. Porque a vida pessoal, para mim, hoje ela se resume também em todo um contexto profissional, contexto familiar e esse projeto que a gente tem para frente. A gente poder continuar dando de melhor para as pessoas que nos escolhem. Pode ser. Eu tenho uma frase, e essa frase diz o seguinte, e Andressa, que nenhum tempo de aprendizado é tempo perdido, sabe? Então, todos os dias a gente aprende, todos os dias a gente ensina. Eu falo que, assim, a frase da minha vida é o conhecimento liberta. Então, se está passando por alguma coisa, a gente precisa que a gente sabe. E a minha, já que vocês falaram das suas, a minha eu sempre falo, né? O que vai acontecer se eu não desistir? Todas as vezes que eu estou desanimada, eu respiro, eu olho para o espelho e falo, o que vai acontecer se eu não desistir? Sim. Eu gosto muito de um texto dele, né? E ele fala, olha, procura apresentar-se a Deus aprovado. Um obreiro que não tem de se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, isso gerencia toda a nossa vida. A gente procura ser bem sucedido. A gente tem só uma coisa a colher. Uma boa, bom fruto. E aquele que põe a mão no arado, Sim. olhar para trás, né? Vamos embora, vamos prosseguir. Chegamos no final do nosso podcast, de número 52. Agradecemos todos vocês que estiveram conosco, que estão até agora. Aperte o sininho aí, segue a gente no YouTube, Spotify, Instagram. Eu quero agradecer a Andressa. A Andressa me atura. Eu sei que ela me ama, às vezes ela me atura. Estamos aqui para amar, né? Isso. Ela está assim, estamos aqui para amar. Estamos aqui para amar. Quero agradecer você pela sua presença, Com certeza. por todos esses conhecimentos que você trouxe aqui para a gente. Tá? Muito obrigada. A gente aprende muito aqui. A gente aprende, ele trouxe beleza aqui para o nosso podcast. Muito bom. Muito bom. Prazer imenso. Quero agradecer a Deus por esse momento. E o nosso estúdio, que fica aqui no segundo piso do Angra Shopping. Essa equipe maravilhosa. Maravilhosa. O podcast, quer fazer fotos, vem aqui para o nosso estúdio no segundo piso do Angra Shopping. E um beijo e até o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau, tchau.